Esse final foi totalmente inesperado. Um plot twist que eu juro a vocês que eu não estava esperando. The Walking Dead Dead City chegou ao final da primeira temporada e já foi renovada para um segundo ano. O painel da San Diego Comic Con revelou que vamos ter mais histórias por aí desse spin-off, que eu achei muito promissor, que tiveram novos vilões, uso de metano que pode mudar muita coisa e lugares novos que foram explorados. Você já pensou se eles saíssem dos Estados Unidos e tivessem outros rolês em outros países e ver o que houve fora daquela bolha que aconteceu nas proximidades das comunidades de Atlanta, Geórgia e etc? Isso vai acontecer na série do Daryl Dixon, então veja até o final para entender mais. E para vocês que começaram a acompanhar o canal recentemente, eu sou o Anderson e falo muito de cultura pop, mundo nerd e otaku. Deixa a tua inscrição, comenta aí no vídeo tua opinião e claro, não se esquece de dar o like, que eu vou explicar tudo desse final de temporada. Bom, a Meg e a Ginny saíram dos esgotos e a Ginny tava louca para encontrar com o Negan. Ele se tornou para ela alguém em quem confiar, alguém que pode proteger ela, e ela já demonstrou que quer ficar ao lado dele. Por isso que ela foi até Nova York, se arriscando e saindo da comunidade segura que a Meg deixou ela. E mesmo com os avisos da Meg de que o Negan não é quem ela pensa que é, ela só queria ver ele. Daí ela usou o localizador e disparou pra cima, mostrando a posição dela, e Negan foi até lá. O Negan ficou pistola porque ela tava ali no pior cenário possível, cheio de perigos ao redor, e a forma que tinha pra contar pra Ginny que não era seguro era mandando ela ir embora, e o Negan revelou qual foi o propósito dele ter conhecido ela, que foi só uma dívida. Como ele matou o pai dela, que era um dos federais, ele se sentiu na obrigação de cuidar da menina. E nesse caso, ele não estava sendo procurado porque roubou um trem, mas sim pela morte de 5 homens, sendo um deles o pai dela. Isso foi um choque para Ginny, que mudou a expressão na mesma hora, até que ela começou a falar, mas a figura paterna que tinha sido criada no Negan se desfez naquele momento. E vendo toda aquela comoção, o Pearlie quis levar ela embora, deixar ela num lugar seguro e esquecer aquele problema com o Negan. Eu percebi que a série quis deixar o Negan menos mal, mais humanizado, mas na verdade desde o final da série principal que houve essa mudança. Ele casou, teve filhos, agiu como pai pra Ginny e ficou menos ruim. Mais uma vez Negan sempre Negan na minha opinião. E o que a gente esperava era que a Meg estava levando ele para o croata. Não era a ajuda dele, era uma troca que ela precisava. E o erro dela foi simplesmente agir rápido demais. Dava pra ver que ela ficou bem nervosa, agindo estranho. E o Negan se tocou nisso e reagiu antes de ser atacado. Na minha opinião, era pra mais à frente surpreender ele e deixar ele perceber que estava sendo trocado. Mas a Meg deixou isso claro demais. Eles lutaram ali no meio de uns zumbis e foi uma luta bem feita. O Negan saiu com a facada no ombro e a Meg foi rendida, mas como não tinha pra onde ele fugir, ele aceitou ser pego. O Pearl deixou a Ginny na comunidade dela, ela ficou segura como ele prometeu pro Negan, e de lá ele foi pra comunidade dele, a Babilônia. E quando chegou lá, ele teve que passar um relatório do que aconteceu em Nova York, e segundo ele, o Negan foi morto e tudo foi resolvido. Mas a líder deles questionou porque ele não levou o corpo para deixar à vista de todos. Não sei se vocês viram, mas na entrada da Babilônia tem uns walkers pendurados. Então dá pra ver que eles têm esse costume de caçar o procurado e expor ele depois de morto, para dar meio que um recado de quem eles são. Além disso, ela questiona sobre o metano. Com certeza é um recurso que eles querem ter também. Por isso a caça ao Negan. Não foi só pelo Negan. Tem uma coisa aí por trás desse interesse do metano. O croata, dentro da ambulância com a Meg e o Negan, tava bem feliz dela ter conseguido alcançar aquele objetivo. Até ali, pegar o Negan era uma coisa bem difícil. Ele tava fugindo e sabe como se esconder bem, e até se livrar de quem tá perseguindo ele. E pela conversa, até chegar no teatro onde a dama fica, deu a entender que o Herschel não ia ser solto, e eles podiam ter os dois presos, o Negan e o Herschel, para ter sobre controle tanto o Negan para fazer o que quisessem com ele, como também a Meg, porque a Meg tem um filho que se torna uma fraqueza para ela, e também ele usou o Glenn para mexer com os sentimentos dela. E chegando no lugar para fazer a troca, o Negan só pede para Meg cuidar da Ginny, e aí entra um ponto bem importante. A Meg fica meio ocupada na hora de trocar eles dois, porque ela pensa no que a Ginny vai passar, e pensa se fosse ela longe do próprio filho. E ela reflete ali o que ela tá fazendo, e quando ela chega no carro e conversa com o Herschel, ele tá meio indignado, porque tudo que ela faz é pra caçar o Negan, é pra ter a vingança dela. E para o Herschel, ele só tava sendo salvo pra esse propósito, que era pra deixar o Negan preso. E realmente, ao longo de toda a série, depois da morte do Glenn, a Meg viveu pra caçar e matar o Negan. Mas como o Rick não queria ele morto, porque seria uma morte muito fácil, ele queria ele preso. A morte seria uma pena muito rápida, e deixar o Negan preso era mais cruel.
pra fazer ele pensar em tudo que fez. E daqui pra frente a gente realmente quer ver esse tipo de problema superado. Caçar o Negan e fazer ele se arrepender não é uma coisa que vai acontecer. O próprio Negan sabe que não adianta pedir desculpas, porque nem todo pedido de desculpas do mundo vai trazer o Glenn de volta e consertar o que ele fez. E apesar do filho estar em risco, ela pensa mais em entregar o Negan do que salvar ele. Toda a indignação do Herschel foi certa. Quando eles chegaram lá na Dama, ela mal queria ouvir o croata que tinha pra falar. Ela só dispensa ele, pra ter a sonhada conversa com o homem que ela tanto buscava. Ela queria alguém como o velho Negan era, pra comandar o lugar. E apesar dele ficar preso ao lugar, porque se ele recusar eles vão atrás do Herschel de novo, dá pra ver que ele ficou animado com aquela possibilidade de ser quem ele era antes. Ele até sorri e age com aquele jeito de dono do mundo, mas agora ele já não é mais aquele cara. Ele tem um filho, esposa e a Jeannie, que estavam aos cuidados dele. E pior de tudo, foi ver que o dedo do Herschel foi arrancado como um aviso. É triste ver que ele tá sofrendo por uma coisa de antes dele nascer, algo que ele não queria estar envolvido. Um contexto que não cabe ele estar sofrendo. O futuro da série vai ser um novo problema com o vilão que a gente já conhece, que é o Negan, mesmo que seja contra a vontade dele. E também a Babilônia, que é um grupo que, apesar de botar em prática as leis desse mundo novo, eles agem pela violência. Eles matam pra punir, eles não prendem, não são um grupo como o de Rick. Eles matam e até deixam a mostra como um recado. Então eles são um grupo perigoso, e também tem a questão do metano, que vai chegar a ter uma guerra por isso, tenha certeza. E também saem os 20 minutos da série do Daryl Dixon, que estreia em setembro, mostrando ele chegando na França. O universo de The Walking Dead está sendo expandido, e alguns zumbis variantes estão aparecendo, como no final da série principal. Uns que são tóxicos, que soltam um líquido preto que queimou a pele dele quando ele encostou. Então, para mais novidades sobre The Walking Dead e outras séries, cinema, animes e muito mais da cultura pop, deixa teu like, se inscreve para me ajudar, e o canal chegou a 3K por esses dias. Muito obrigado a vocês que estão dando esse incentivo.